Olá, meu nome é Eduardo Brisa e estou aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou ensinar como usar um giroscópio. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, marcar os amigos. E dia 27 de abril a 3 de maio vai acontecer a Semana da Robótica, que eu vou fazer uma série de vídeos explicando conceitos muito importantes da robótica. Você não pode se perder, o link está na bio. E agora vamos lá. Como utilizar o giroscópio? Tem alguns passos que é muito importante você conhecer sobre o giroscópio antes de utilizar. Por quê? Porque é um sensor muito poderoso, mas muito complicado de entender e utilizar. E se você não compreender ele bem, você vai utilizar ele de uma maneira errada ou precipitada e que ele não vai gostar. Eu gosto de fazer uma analogia que o giroscópio ele é como aquele cavalo do Spirit, em que você não é possível você domar ele, mas sim você utilizar ele da forma que ele quer ser utilizado. Então vamos lá. A primeira parte é a calibração. Eu vejo muita gente não utilizando a calibração quando o sensor dá algum bug, eles desligam o EV3 e ligam de novo. Mas por que quando você liga o EV3 e desliga de novo, desliga e liga de novo, o giroscópio volta ao normal? Por um motivo básico. O giroscópio, a calibração dele funciona quando você muda a forma que ele é utilizado. Muda a fórmula de taxa para ângulo, ou ângulo para taxa, depende da forma de qual modelo você quer usar. E tem três blocos principais do giroscópio: o reset, e a taxa e o ângulo. Esse bloco de reset ele não calibra o sensor, ele apenas zera o contador dele. Então, por exemplo, eu estou com o robô nessa posição, não sei que posição é essa, 70 graus. Quando eu jogo esse bloco na programação, o que ele vai fazer é falar que 70 graus agora é zero. Então ele apenas zera o valor, ele não calibra. A calibração de fato acontece quando ele muda de estado. Ele muda do estado de taxa para ângulo. E aí ele faz a calibração de fato. Então é muito importante você saber essa diferença. E quando você quiser calibrar, nunca usar esse. Outra coisa muito importante é saber os problemas que o giroscópio pode ter. Os problemas que o giroscópio podem ter a gente chama de drift. E aí existem dois drifts, o drift estático e o dinâmico. O que é o drift estático? O drift estático é quando, por exemplo, o robô ele recebe uma pancada muito grande, por exemplo, na parede, e aí o sensor recebe alguma leitura incorreta. Então, por exemplo, aqui ele está em 0 graus, aqui ele está em 0 graus. Mas quando ele bate, por algum motivo o giroscópio lê 5. Isso é o drift estático. É, por exemplo, quando você fica um pouco tonto e por alguns segundos você fica tonto, perde a sua posição de origem e depois volta e não lembra mais onde você estava. É mais ou menos isso que acontece. O giroscópio ele recebe uma perturbação muito grande, não entende muito o que é aquilo e contabiliza isso como alguns graus feitos. E aí o que você faz? Se você sabe que essa posição dele é a posição 0, logo depois que você bater na parede, você vai mandar falar que aquele valor é o novo 0 do robô. Ou você pode utilizar, por exemplo, o bloco de reset. Se você tem certeza que aqui é o 0 dele, você pode colocar um bloco de reset que ele vai resetar e vai dizer que aquele valor continua sendo 0. E o drift dinâmico, que é o mais complicado, é o que as equipes mais têm problema. O drift dinâmico é quando você utiliza ele por algum certo tempo e ele começa a contabilizar valores rapidamente parado. Então, por exemplo, ele está parado aqui em 0, daqui 2 segundos depois ele está com 5, depois 10, 20, 30, 40 e vai somando infinitamente. Isso a gente chama de drift dinâmico. O drift dinâmico ele não é possível resolver de maneira simples. A única maneira de resolver é você calibrando de volta. Entretanto, para você calibrar, você tem que deixar o robô parado por um tempo para calibrar. Então, o que a gente recomenda é utilizar o giroscópio de maneira consciente e utilizar a calibração um pouco antes de você ter noção que ele vai começar a ter drift dinâmico. E outra questão, o giroscópio ele não lê ângulo. A gente utiliza ele muito para ler ângulos.
mas ele lê velocidade angular. E por que isso é importante? Porque eu coloquei, por exemplo, o meu giroscópio aqui no meio, bem perto do centro do meu robô. Só que eu não precisaria colocar aqui. Eu poderia colocar, por exemplo, aqui ou aqui, bem longe do centro do robô, que mesmo assim não teria problema, porque o giroscópio ele lê a velocidade angular do robô e essas duas partes também fazem parte do robô como um todo. Ele é como se fosse uma coisa única, um indivíduo único. E eu vou mostrar na programação a performance dele, três modelos de andar que você vai ver que ele andou da mesma forma. Independente da posição que eu coloquei o giroscópio, ele vai andar reto. Outra coisa, o controle PD ele é muito útil para o giroscópio. Por quê? Porque o giroscópio funciona um pouco instável. Ele tem um certos valores, uma taxa de imprecisão, e o PD ajuda ele a deixar ele um pouco menos impreciso. Ameniza a imprecisão que ele geraria se você não utilizasse. E aí, dois programas que eu vou mostrar para vocês é o GyroTurn e o GyroMove. O GyroTurn é uma programação em que eu vou pedir para ele girar 90 graus. E o GyroMove é aquela programação que eu peço para ele andar reto e qualquer perturbação que aconteça com ele, ele vai se consertar e continuar andando reto. Então, primeiramente, eu vou mostrar o GyroTurn. Vou mostrar de novo. E é isso. E você pode colocar, eu coloquei 90 por um motivo intuitivo, mas eu poderia ter colocado 45, menos 45, menos 90, 360 ou o que for. Isso é apenas uma questão de referência aqui na programação, você pode mudar. Fazer uma iBlock, por exemplo, disso. É uma forma muito inteligente de você utilizar esse tipo de programação. E agora eu vou mostrar o GyroMove. E é esse o GyroMove. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mudar a posição do giroscópio para mostrar a questão da velocidade angular e que independe necessariamente da posição que você coloca o giroscópio. A gente costuma colocar no centro e mais perto das rodas por uma questão de estabilidade. Porque, por exemplo, você colocar aqui, teoricamente é um pouco mais instável do que se você colocar aqui na frente. E qualquer perturbação externa atrapalha o giroscópio. Mas não é por um motivo de que a leitura dele é necessária estar no centro do robô. Não, pode estar um pouco para o lado, por exemplo. O código funcionou da mesma forma com o sensor aqui no canto. Posso mudar de novamente e colocar ele no outro canto. E basicamente é isso. Obrigado por assistir. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, marcar os amigos. E dia 27 de abril a 3 de maio vai rolar a Semana da Robótica, em que eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre conceitos muito importantes da robótica, por exemplo, o giroscópio. Então eu vejo vocês lá.